Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre tutela antecipada e medida cautelar. Muitas pessoas me perguntam, professor Heleno, mas qual a diferença? Afinal, todas essas situações, elas estão no rol das medidas de urgência. É verdade. Tanto a tutela antecipada quanto a medida cautelar, elas são medidas de urgência, de necessidade, quando o seu cliente te procura para algum ato jurídico urgente, imediato, célere. Daí elas duas serem irmãs gêmeas, ou seja, filhas da mesma mãe, das medidas de urgência, das tutelas provisórias de urgência, lá do artigo 300 do Código de Processo Civil. Mas vejam, apesar de serem irmãs, são diferentes. Existem diferenças entre as duas. Nós não podemos tomar uma pela outra, até porque nos próximos artigos do Código de Processo Civil, artigo 303, 304, 305 e 306, nós temos a diferenciação desses dois institutos jurídicos. A tutela antecipada tem como característica básica a satisfatividade, ou seja, a tutela antecipada visa a satisfação de um direito. É mais ou menos como se eu fosse empregado e no começo do mês eu passei por uma grande dificuldade no emprego. Olho para o meu chefe e falo o seguinte: chefe, será que você poderia adiantar um pouco do meu salário para o começo do mês? Afinal, eu estou passando por dificuldades. Será que o senhor poderia me dar um vale? Ou seja, um adiantamento de salário? Meu chefe, muito bom, muito amigo, muito companheiro, falou: claro, Heleno, eu vou te dar um adiantamento, vou te dar um vale do que você receberia só no final do mês, agora para o começo do mês, para te ajudar. É claro que ele não vai me adiantar todo o salário, mas vai me adiantar uma parte desse salário. A tutela antecipada é exatamente isso. Ela visa exatamente o adiantamento de uma parte da sentença que só será dada lá no final do processo, para o começo do processo, em casos de urgência. Daí a satisfatividade dessas medidas. Já a medida cautelar, não. A medida cautelar, ela não tem a natureza de satisfação, de satisfatividade. Ela visa apenas a proteção jurídica de um determinado bem. Ou seja, uma criança está morrendo e o plano de saúde se nega a fazer a internação dessa criança na UTI, dizendo, por exemplo, que aquela doença é congênita e o plano não cobre esse tipo de doença. É claro que existe uma urgência, uma necessidade de resguardar a vida daquela criança para se analisar a questão. Então, nesses casos, nós temos uma medida cautelar, acautelatória, protetiva. Então, a natureza jurídica da medida cautelar é diferente da tutela antecipada. Enquanto a tutela antecipada tem natureza satisfativa, de satisfazer o direito, via de regra, a medida cautelar tem natureza protetiva. Vai resguardar o bem até se discutir a questão básica. Professor Heleno, mas verificou-se então que a criança não tinha mesmo direito à internação no plano de saúde. E agora? Agora os pais da criança, os responsáveis da criança, vão pagar ao plano a internação e os gastos, mas a criança está viva. Então a medida cautelar, ela serve exatamente para resguardar, para proteger direitos que corram risco de se perder. Então aí está a grande diferença entre tutela antecipada e medida cautelar. Enquanto uma é satisfativa, visa a satisfação de direitos para o começo do processo, a outra é protetiva, visa a proteção de alguns direitos. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela sua atenção e até a próxima.